É preciso saber viver. Essa é uma frase muito poderosa, que é tema, título de uma música. E nós queremos dizer que nós sabemos, mas nós vivemos como se nós não soubéssemos. E penso eu que muitos de nós de fato não sabem. Por que eu digo isso? Porque a gente valoriza aquilo que está fora de nós e abafa aquilo que importa para nós, que dói em nós, que nos causa dor e adoecimento. E a gente faz de conta que a gente não está vendo, a gente faz de conta que não existe um problema, a gente não lida com o problema, a gente não olha quais são as coisas que eu tenho de valor dentro de nós, dentro de mim, mas eu sei exatamente o que eu quero na vitrine, o que eu quero que está fora. Já pensaram sobre isso? E se eu não tenho esse olhar atento, cuidadoso do que me faz bem, do que me faz potente, do que me faz ser afetado de forma positiva pelo mundo, eu sigo numa vida louca, numa correria desenfreada, para fazer coisas, para ter coisas que não me fazem bem, que não me fazem feliz. E essa contradição, esta incoerência, ela é fonte de grandes adoecimentos, especialmente a depressão. E nós temos visto isso nos números crescentes. E, infelizmente, a partir de crianças e adolescentes. Você já se perguntou por que o número de crianças com depressão, ansiedade tem aumentado muito? E talvez você pense até no TDAH, no autismo, mas antes disso, existe um estilo de vida que corrobora, que contribui para esse pensamento acelerado, para esse pensamento ansioso se instalar em nós. Por que cuidar da saúde mental é tão importante? E eu vou te dar algumas coisas, algumas situações para você pensar na sua vida que não chegam de repente. Elas vêm chegando de mansinho e a partir desse hábito de ignorar, a gente vai permitindo com que esse mal-estar, esse adoecimento vai chegando de mansinho também. A primeira coisa que a gente percebe é a perda da alegria de viver. Você já reparou quanto tem diminuído a frequência daquelas risadas gostosas, daquela sensação de leveza, de estar junto de pessoas que a gente gosta só para rir? Rir de nós mesmos, rir do nada. Isso é importante e isso é saudável. À medida que a nossa alegria de viver, ela vai diminuindo a partir da racionalização, eu vou ficar rindo aqui, eu vou brincar, eu tenho coisas mais importantes para fazer, coisas de gente grande, né? Assim que a gente via falar antes. A nossa criança interna, ela precisa ser alimentada de alegria. Esse é um ponto muito importante. Nós devemos rir da vida, nós devemos rir em
mais vezes em números durante o dia. Por quê? Porque o nosso sentimento de alegria, ele provoca a liberação de neurotransmissores que nos dá a mensagem, a seguinte mensagem no nosso cérebro: está tudo bem, ela está sorrindo, vamos caminhar. E quando nós fechamos o semblante, quando nós fechamos o nosso corpo, nós estamos dando ao nosso cérebro uma mensagem exatamente inversa. Fique atento, existe risco, existe perigo. E aí, os neurotransmissores que são liberados são do estresse e da ansiedade. Então, se nós pensarmos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, quais são os momentos de tranquilidade que eu tenho? Quais são os momentos de ansiedade eu tenho? E eu não estou falando de um fato, não necessariamente de um fato concreto, mas na hora que eu estou ali, sem fazer nada, o meu semblante está fechado ou ele está aberto? Eu começo a me observar e eu começo a perceber um padrão que está se instalando. Então eu preciso ser vigilante comigo. Eu preciso prestar atenção para ver com qual frequência eu tenho permitido que esse sentimento de ansiedade, esse padrão, esteja presente em mim. Um outro ponto que a gente percebe é a qualidade do sono. Como anda a qualidade do meu sono? E a desregulação, a falta de uma rotina bem definida prejudica muito, mas a gente só dá conta de que nós estamos com um problema de sono quando ele já está instalado de forma mais crônica. O que é ser instalado de forma mais crônica? É que ele já enraizou, sabe? Uma planta, você termina de plantar, uma planta já adulta, às vezes você corta a raiz para que ela tenha mais força e energia para soltar novas raízes. Mas quando é uma planta que está com muita raiz já grande e você planta, demora para que todas elas façam uma conexão nova com a terra. E assim é a nossa vida. A gente vai cultivando hábitos sem pensar se eles são bons ou ruins, sem pensar se eles têm um desdobramento nocivo para nós. E só na hora que chega o problema, aí a gente vai ao médico e a gente pede um remédio para cuidar daquele efeito. Mas nós não necessariamente cuidamos da causa. A causa é essa falta de rotina, essa falta de saúde mental que a gente vem aderindo ao longo da nossa vida. A partir do momento que eu perco essa alegria, que eu decaio a qualidade do meu sono, vem um efeito cascata. Uma outra parte que é extremamente afetada na nossa saúde mental é o nosso humor. A gente fica sem paciência, a gente fica sem produtividade, a gente fica sem humor, a gente fica sem disponibilidade de se abrir para o novo, a gente fica sem memórias. Por que isso acontece? Porque nós estamos o tempo todo nos preparando para reagir, para lutar ou para fugir. E quando nós estamos ameaçados, o nosso corpo, ele não pensa, ele só age. A nossa mente, ela só comanda aquilo que é
estritamente necessário para a sobrevivência. Ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai frisar. O que é frisar? É você não ter uma resposta. Você ser reativo ao mundo, ser reativo à vida, ele só vai te permitir ser feliz por acidente. Concorda comigo? Se eu não consigo escolher com quem eu quero estar, se eu não consigo escolher onde eu quero estar, o tempo todo eu sou atravessado pelo estresse. E aí eu desenvolvo um padrão mental de pensar o tempo todo. E se eu estou me sentindo ameaçado o tempo todo, na hora que eu durmo, na hora que eu deito, é essa mensagem que o meu consciente e o meu subconsciente recebem. Olha, você vai dormir, mas você tem que ficar atento. Então, vamos usar uma metáfora, né? Se isso aqui é a margem de sono, onde você tem altos e baixos, o seu fica assim. Porque você não pode aprofundar no seu sono. Porque se aparecer um pernilongo, se aparecer um barulho, por menor que seja, por uma luz menor que seja, você está atento para perceber. E você acha que o problema é aquela luz fraquinha que está ali, que ela está te incomodando. Não. O que está incomodando de fato é a qualidade do seu sono. Você deveria estar num sono mais profundo, mas em decorrência desse padrão de hipervigilante, de extrema ameaça, você não consegue. É possível reverter? Claro que é. Essa plasticidade neural, ela nos permite. Agora, é possível nós mudarmos o nosso sono sem mudar o nosso pensamento? Só se for com remédio. E o remédio, ele tem um efeito, mas ele não é de todo efetivo e nós não fomos preparados, ou melhor dizendo, o nosso processo regulatório normal, ele é muito mais completo do que uma medicação, porque uma medicação, ela sempre tem um efeito colateral. Durante essa semana, eu queria que você pensasse quais são os processos que acontecem em mim, de meu comportamento, dos meus hábitos, dos meus pensamentos, que alimentam a minha ansiedade, que promovem esse padrão luta e fuga em minha vida, que me causa mal. Como é que eu posso reverter isso? Um caminho dos mais eficientes e dos mais naturais é através do controle da respiração. Aquela respiração mais profunda que acontece na região do abdômen. E você comece a observar qual é o padrão da sua respiração. Ela é mais torácica? Se for, comece por essa mudança. Mas o importante é entender quais são os comportamentos que você tem que faz com que você seja sempre mais ansioso. Pense nisso. Até.